tem falado, assim, né, nessas conversas com investidores, e é o cenário que eu acredito, para investimentos, está muito propício realmente ainda a renda fixa, né? Então, e aí dentro da renda fixa a gente tem várias caixinhas, né? Claro que aí vai conforme o perfil, mas tu tem um cenário que a pessoa que ela é muito conservadora ou que ela tem muita incerteza com relação ao futuro, ela pode buscar investimentos que a gente chama de pós-fixados. O que é isso, né? É aquele investimento que paga justamente um percentual do CDI. Olá, seja bem-vindo ao Café Empreendedor, gurizada, podcast sobre gestão e empreendedorismo mais antigo do Brasil desde 2015, com episódios todas as semanas. Eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Érica Martins, do @Leituras de Negócios, e o Vinícius Juste, que não está conosco aqui, mas está o quê? Está aumentando o PIB do Brasil, então um grande abraço para o Vinícius Juste. Nosso time de hosts aí é formado por professores de gestão e empreendedores com mais de 10 anos de estrada. Então, gurizada, aqui no Café Empreendedor a nossa missão é falar sobre empreendedorismo de uma forma simples, a verdade nua e crua sobre criar e gerenciar negócios aí com histórias empreendedoras e temas específicos. Então aproveita já para seguir o Café no Empreendedor no @café_empreendedor. E para fazer o café, nós sempre falamos, é claro, em nome de Agência Arcona, marketing de resultado. Impulsione seu negócio com design, tráfego e registro de marcas com a Arcona, e aproveito para chamar no Instagram no @Agência Arcona. Também falamos para VG Gestão de Resultados, projetos BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Lembrando, é claro, que o café é gravado aqui diretaço do Fábrica de Podcast, então segue a galera aí no @fábrica.podcast. Fala, dona Érica Martins, tudo tranquilo na Santa Paz? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta nas plataformas. Estamos aqui congelando na nossa cidade. Tá dando aquele friozinho, né? Para quem nos escuta de outros estados, tá frio. Maravilha, gurizada. E hoje a gente traz um bate-papo que é fundamental, né? Em vários momentos a gente fala sobre cenários econômicos, sobre economia. Então hoje a gente vai fazer um apanhado aí do que o empreendedor deve observar antes de fazer investimentos. E para falar sobre isso, nós vamos chamar diretaço aí o nosso poderoso... Muito bem, gurizada, para falar sobre esse tema nós trouxemos ele, o Felipe Tourrier, ele que é analista sênior de investimentos da Confederação Sicredi. Felipe, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, nós sempre pedimos aos nossos poderosos para contar um pouquinho da sua trajetória, quem é. Seja bem-vindo. Obrigado, Leandro, obrigado, Érica. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já vou pedir desculpa, tava falando offline aqui antes, né, que eu tô gripadinho, então vamos escutar aquela sinfonia. Mas o Felipe é o pai do Bento e do Martim, casado com a Débora, sou analista sênior de investimentos da Confederação Sicredi, atualmente. Tenho um pouco mais de 15 anos aí de experiência no mercado financeiro, trabalhei em bancos de atacado, de investimento, cooperativas de crédito e bancos de varejo. Também fui empreendedor por 6 anos, né? Eu tive um período ali da minha vida fora do mercado financeiro, mas a minha paixão é essa parte de concatenar o cenário com a alocação de portfólio, construção de portfólio de investimentos. Então, hoje eu acabo viajando aí o Brasil, né, falando pela empresa que eu atuo hoje com investidores, tanto pessoa jurídica, pessoa física, né, produtores rurais, sobre o que fazer, né, com o seu recurso. Muito bem, o que eu acho legal assim na tua trajetória, Felipe, a gente se conheceu num desses eventos aí, é que justamente tu viaja o Brasil inteiro conversando com as pessoas, né, e fazendo essa sensibilização de para onde e por quê e tudo mais. E aí quando eu tava ouvindo, cara, isso aí dá um baita de um episódio pra gente falar sobre, né, e principalmente como abrir aqui, o que é importante para o empreendedor se atentar na hora de pensar em investir, na hora de fazer tanto investimento pessoal como investimento da própria empresa, né? E acho que a gente podia trazer um contexto mais inicial sobre o nosso cenário econômico aqui no Brasil. Não sei o que você ia falar, Eric. Não, só ia complementar aqui. A nossa ideia aqui é discutir o que a gente chama de tema de casa, né? Uhum. O que o empreendedor precisa pensar. Claro, aqui a gente poderia falar para qualquer tipo de pessoa física ou jurídica, mas a gente fala para o público do podcast. O que o empreendedor precisa pensar antes de se movimentar para o mundo dos investimentos.
Porque acho que tá pacificado hoje em dia, ninguém mais precisa ser convencido de que é importante investir e que poupança como possibilidade de investimento é uma coisa do passado, por aí vai. Acho que tem uma discussão que já aconteceu sobre isso. E as pessoas hoje já começam a olhar, bom, eu preciso investir, né? Eu preciso botar o dinheiro a trabalhar por mim. Mas para que essa pessoa vá buscar opções no mercado, né, e, enfim, nos canais que lhe são mais próximos sobre investimento, a nossa ideia com esse programa de hoje é já assim, bom, pensa em tal coisa antes, atenta para tal coisa antes, te prepara antes, né, de buscar alguma coisa, até mesmo para tu conseguir conversar num nível mais próximo com aquela pessoa em quem tu vai confiar, né, a tua carteira de investimentos, por aí vai. Então, é nessa linha que a gente quer fazer essa conversa hoje. Beleza. Eu acho que tu falou muito bem ali, né? O investir é para todo mundo e para tudo que é tipo de bolso, né? Então, a pessoa pode estar começando ali a formar, tanto na pessoa física ou jurídica, aquela reserva de emergência, aquele lastro inicial para fazer frente a algo que ocorra, né? O inesperado. A gente teve aí agora há pouco tempo, né, aqui sendo afetado pelas enchentes, né? Então, as empresas que estavam bem organizadas ali, que tinham um fluxo de caixa bacana, que tinham as suas reservas bem estruturadas, elas, com certeza, isso é um amortecedor dos problemas, né? Mas, o que eu vejo? Eu vejo que é importante tu teres uma leitura, mesmo que superficial, né, de como que está o cenário econômico. Então, qual é a taxa de juros, o que o mercado está lendo de precificação dessa taxa de juros, porque ela tem os dois lados, né? Ela tem o lado que vai remunerar o investidor, para quem vai para renda fixa, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, eu acho, mas tem também para o tomador, né? Então, a gente tem hoje, por exemplo, um cenário onde, se a gente fosse conversar alguns meses atrás, o que se falava? A taxa básica de juros brasileira vai cair, né? A taxa Selic, ela estava numa trajetória de queda. Hoje já não é mais assim, né? Hoje o cenário já se alterou. Em 3, 4 meses, o cenário agora já é de estabilização dessa taxa básica de juros, que a gente chama de taxa Selic, né? No atual 10,5% ao ano. Isso vai dar ali 0,80 e poucos, né, ao mês, com um cenário já um pouco mais nebuloso pela frente, quando a gente olha para 25, 26. Então, o primeiro passo que eu vejo faça uma leitura do cenário. Isso dá para fazer de várias maneiras. Conversando com um gestor de banco, consumindo conteúdo, né? Consumindo relatórios. Hoje em dia, a internet, né, permite que tu consuma conteúdos tanto de fontes bastante oficiais, como Banco Central, bancos de varejo, cooperativas. Tem vários influenciadores aí. Então, tu consumir o material, claro que sempre fazendo um filtro adequado, né, com bom senso, vendo as projeções e, segundo passo bastante importante, conhecer o perfil, né, o teu perfil. A empresa tem um perfil de investimento, muitas vezes. O investidor por trás daquela empresa, ele também tem um perfil, né? Então, ele pode ser uma pessoa conservadora. Aquele recurso provavelmente também pode ter um destino conservador. Eu posso ser uma pessoa arrojada, mas ter uma projeção de ter um desembolso num horizonte de tempo muito curto, 6 meses, 12 meses. Então, aquele recurso também não pode sofrer com oscilação, não posso correr risco de crédito naquele meu investimento. Então, eu tenho que conhecer exatamente o meu perfil, fazer a leitura de cenário, para depois fazer a devida alocação. Daí sim eu começo a olhar para hoje a sopa de letrinhas que a gente brinca, né, que tem aí de investimentos. Tem desde a poupança até criptomoedas, né? Então, eu vejo que tem muitas oportunidades. Basta você ter um pouco de informação, ter claramente para onde você quer ir, qual é o fluxo que você deseja ter, e ali dá para fatiar, enfim, esses investimentos, né, de acordo com o momento da empresa, o momento de vida daquele investidor, a fase de vida que aquela pessoa está, e colocar, por exemplo, os recursos emergenciais não podem ter volatilidade, não podem ter risco de crédito, tem que ter altíssima liquidez, ou seja, eu preciso sacar rápido, né? A gente tem depois os recursos que eu chamo de oportunidade, que é aqueles que já pode ter uma certa carência, né? Tu não precisa daquele dinheiro para amanhã ou na outra semana, daqui a pouco tu pode, daí sim, buscar uma remuneração melhor, e o retorno, o investimento para um retorno de longo prazo, que aí, apesar de tu pode ter um perfil conservador, tu pode tomar um pouquinho de risco, porque aí tu tem o tempo a teu favor, né? Tu pode conviver um pouquinho com aquela oscilação, pode ser daqui a pouco
para um plano de expansão de uma empresa, né, de longo prazo, pode ser para aposentadoria de uma pessoa física, né? Então, eu vejo que o mundo dos investimentos, né, ele permite que tu faça essa diversificação de tempo, de risco, de liquidez, de uma maneira bastante ordenada. Mas, claro, tem que ler primeiro o cenário. Acho que o primeiro ponto é esse, né? Qual é o cenário econômico atual? Né? Para onde esse cenário está me direcionando? Qual é a expectativa, por exemplo, para o ano que vem? É de uma inflação mais alta, mais baixa, de um câmbio mais apreciado, menos apreciado, e para onde vai a taxa de juros? Porque o básico, todas as pessoas têm que partir da premissa assim, qual é a taxa básica de juros, né, do Brasil? Porque ela é, hoje, o parâmetro para as principais remunerações dos investimentos, né? Que a gente fala de CDI, geralmente, né? Percentual do CDI. O CDI anda colado, é o irmão gêmeo, praticamente, da taxa Selic. Então, quando a taxa Selic está num patamar como o atual, né, de 10,5% ao ano, tu tem uma boa remuneração para o investidor. Ele pode, provavelmente, ali, sendo conservador ou até mesmo moderado, ter excelentes rentabilidades sem risco, praticamente, né? Inclusive com título público do governo ou num CDB de um banco de primeira linha, né? Então, eu vejo que você tem bastante oportunidades fazendo uma leitura adequada do cenário. Que a gente pode até discorrer sobre o cenário aqui, né? Não, isso que estava comentando, né? E eu fico impressionado com a volatilidade. Falou ali de 3 meses para 4 aqui, já tem uma alteração da visualização, né? E acho que cada vez mais tu percebe que isso é volátil, fica difícil da gente ter uma previsão de um ano para frente, de 2 anos para frente, ainda mais daqui a pouco um cenário de uma próxima eleição, e isso acaba influenciando também a toda essa sistemática? Sim, com certeza. Quando a gente vai analisar o cenário atual, por exemplo, a gente tem desafios externos, né? Então, quando a gente olha para o cenário internacional, tu tem uma eleição muito importante, sim, né? Nos sim. Estados Unidos, que casualmente teve uma reviravolta agora, né? Essa semana, né? Com a tentativa de assassinato lá de um candidato, né? Do Trump. Isso certamente vai influenciar, provavelmente, ali nas eleições. O Brasil não é uma bolha, né? Então nós não somos uma ilha, então certamente o Brasil ele é sim afetado. Não vai chegar a marolinha aqui? Pode ser que chegue. A marolinha ou o tsunami, né? Mas qualquer movimento muito atípico, por exemplo, nos Estados Unidos, acaba impactando o Brasil, né? Mas quando a gente olha para o cenário internacional, o que a gente tem? A gente tem os principais economias do mundo, né? As economias centrais que a gente chama Estados Unidos, os países europeus, passando por um cenário de que eles estão ainda com uma inflação relativamente alta para os parâmetros deles, né? Então uma inflação acima da meta de inflação dos bancos centrais desses países há mais de 3 anos. Então o que eles fazem para controlar essa inflação? Tem um remedinho, que é a taxa de juros. Então eles subiram a taxa de juros deles lá, a taxa Selic deles, né? Para um patamar bastante alto para os padrões dessas economias desenvolvidas. Isso faz com que tenha uma saída de recursos, por exemplo, do Brasil para essas economias desenvolvidas, né? A gente chama esse movimento de voar para a qualidade, né? Então, o investidor ele prefere tomar um risco zero, praticamente nos Estados Unidos, ganhando 5,5%, 6% ao ano em dólar, do que investir no Brasil aqui. Então, a gente tem esse cenário de inflação alta, mas cedendo. A inflação está caindo lá lenta e gradualmente. E aí tu tem uma indecisão, uma incerteza, que nem tu comentaste ali, né, Leandro? Tipo, para onde será essa taxa de juros americana? Eles estão aí desde o ano passado com uma taxa bastante elevada para os padrões americanos e sem uma perspectiva de queda. Quando a gente olha para a Europa já virou a chave, né? A Europa começou a cortar os juros agora, de maneira muito tímida, deve seguir cortando os juros. Isso quando a gente fala das principais economias. Tem lá, elas estão com uma atividade econômica bastante forte. Isso não é um problema quando a gente olha para o mundo. Quando a gente vai olhar para o Brasil, a gente tem já outros desafios. A gente tem uma inflação também que ela vem caindo lenta e gradualmente, né? A gente pode dizer que ela não é mais o principal motivo que assusta, né? O governo ou assusta o brasileiro quando a gente olha no curto prazo, né? Então, a gente tem uma inflação ali rondando os 4%, né? A expectativa esse ano que fecha aí o IPCA. Mas tu tem muita incerteza quando tu olha para frente, né? Porque tu tem questões fiscais aqui no Brasil não resolvidas, né? Um país que gasta muito e é altamente endividado. E aí isso acaba refletindo aonde tudo isso? Na política que a gente chama de política monetária, que é basicamente a taxa de juros brasileira. É como o Banco Central ele calibra essa taxa de juros para se manter atrativo
para o investidor institucional estrangeiro, que é aquele dinheiro que poderia sair daqui para ir para os Estados Unidos, para ir para a Europa, buscando esse movimento que eu falei, né, de flight quality, né, que vai para a qualidade. E tu tem também a questão de manter a atratividade da taxa básica para manter a inflação sob controle e manter essa atratividade para o investidor financiar o governo, né, financiar os títulos públicos, e aí tu tem uma taxa Selic hoje de 10,5%, por exemplo, ao ano. Quando a gente olha para o ano que vem, a leitura que grande parte aí dos analistas de investimento ou dos economistas fazem é de que a gente deve ter a manutenção dessa taxa Selic no patamar atual, provavelmente até o final do ano, e talvez ano que vem começando ali algum corte, se tu conseguir endereçar alguns problemas que a gente tem, né? A gente está tentando verificar, por exemplo, o endereçamento desses problemas fiscais, né? Como que o governo vai se comportar. Tem uma eleição aí importante esse ano em outubro, né? As eleições municipais, que também acaba tendo um certo impacto nas expectativas. Então, esses movimentos que a gente não consegue, quanto menos previsibilidade a gente tem, mais prêmio de risco se coloca nos investimentos, né? Então, o fato da gente não conseguir, por exemplo, dizer como que vai estar o Brasil lá em 2026, né, 2027, isso acaba impactando, por exemplo, na decisão do Banco Central hoje de quanto que ele tem que manter a taxa Selic. Então, a gente não tem uma perspectiva de uma queda muito grande. E aí agora vamos olhar para o outro lado. Bom, o que isso impacta para o investidor? Bom, ele sabendo que ele vai ter uma taxa de juros relativamente elevada, ele pode tomar, pelo lado de decisão de investimentos, ele pode tomar uma decisão de daqui a pouco, vou investir então em renda fixa, né? Que está me dando um retorno relativamente alto, né? Botar assim, com baixíssimo risco, né? Em vez de investir, por exemplo, no mercado de capitais, que seria a melhor válvula de escape para quando a gente fala de financiar empresas, né? As grandes empresas, elas acabam, ou elas vão tomar dívida com o banco, né? Vão fazer uma operação com o BNDES para fazer uma planta nova, ou elas vão para o mercado de capitais, né? E um termômetro de uma economia bastante desenvolvida e de uma economia saudável é um mercado de capitais forte, que é o que a gente não tem, né? O mercado de capitais é a bolsa, né? Então, a gente observou, por exemplo, esse ano a bolsa tendo uma evasão muito grande de recursos, os investidores estrangeiros tirando recursos, a bolsa sendo uma das piores bolsas do mundo aí no ano de 2024, justamente por essa expectativa ruim, né, com o futuro do país, da incerteza que ronda, né, as decisões, e aí isso acaba afetando, eu vejo, essa parte de investimentos. Pelo lado de quem vai tomar crédito também, aquela decisão de daqui a pouco, eu invisto esse meu dinheiro no mercado financeiro para ganhar quase 1% ao mês, um pouco menos, ou eu invisto no meu negócio para ampliar, por exemplo, a minha fábrica ou ampliar meus estoques. Muitas vezes ele vai tomar essa decisão, não, eu vou investir no mercado financeiro, porque se eu vou conseguir ganhar quase 1% ao mês sem risco, para que eu vou colocar no meu negócio que naturalmente o empreendedor tem risco, né? Então, ele precisa ter uma rentabilidade muito acima ali para valer a pena ele tomar essa decisão de fazer uma ampliação fabril, fazer uma ampliação no seu negócio, botar no seu giro, para ter um retorno muito acima do que ele teria investindo num título público brasileiro, por exemplo, né? Eu só vou fazer duas contribuições aqui, né? Primeiro, para quem está nos acompanhando gente, quanto termo técnico, não estou conseguindo acompanhar, a gente tem um episódio, conceitos básicos de economia, é um pouquinho mais antigo, mas a gente pegou, ele é de 2016, se eu não me engano, o Diego esteve aqui conosco conversando, e a gente pegou vários desses termos que interessam muito para tocar o dia a dia da operação de um negócio e conversou com um professor de economia, né, que foi nos explicando. Então, para quem... Ai, meu Deus, parei, vou dar um pause e vou pro Google, que eu me perdi aqui, a gente tem esse episódio lá. E a segunda coisa que eu queria comentar, e que eu acho que é importante a gente ter em perspectiva para conversar sobre isso, quando a gente fala, né, de perfil de investidor, e quando a gente fala sobre tudo isso aqui que está... digamos, indo para um lado ou indo para o outro, ou não indo para lá ou para cá, a gente está basicamente falando do quanto as pessoas são aversas ou propensas ao risco. Né? Quando o Felipe bota esse trade aqui, eu fico com 1% aqui ou eu invisto na minha própria operação, que, enfim, talvez eu conheça o suficiente para pensar, não, vou para 1%, ou conheço o suficiente para pensar, não, eu posso fazer melhor. A gente está falando de um encontro, de um cruzamento de projeções humanas sobre qual é o caminho mais certo para ganhar,
né? Uns vão dizer, é correndo mais risco, outros vão dizer, não, ao contrário, é fazendo coisas mais previsíveis, né? Então, por isso que sempre quando a gente vai conversar sobre investimentos de qualquer forma, a gente não tem como não falar de cenários econômicos, falar de política. Tá, eu tava sexta de noite, real, tá, eu tava numa festa de aniversário de criança e alguém puxou o celular e disse, deram um tiro no Trump. Bom, o que isso tem a ver com o que vai acontecer na Bolsa segunda-feira? O que isso tem a ver com quanto vai estar o preço do meu insumo na semana que vem? Essa coisa que muitas vezes passa despercebido e por ser uma relação bastante intangível, muitas vezes as pessoas não se situam de, sim, isso aqui afeta nisso, porque tem uma cadeia toda que se mexe a partir de expectativas sobre o que pode acontecer, né? Que é o mais louco. As pessoas começarem a pensar o que pode acontecer em tal lugar pode ser suficiente para que elas tenham a decisão de tiro ou coloco o meu recurso ali. E a partir desse movimento tudo se reconfigura, né, a todo tempo. Eu acho que isso é uma coisa importante a gente situar. Por que a gente chega nesses temas tão complexos quando a gente vai pensar em investimentos, né? Por que às vezes é importante não fazer sozinho? Ter as suas convicções. Bom, quando o Felipe falava nisso, qual é o meu perfil de investidor? Tem a ver com isso. Eu sou avesso propenso ao risco. Quanto para chegar em tal remuneração, quanto eu estou disposto a talvez deixar na mesa, né? E por aí vai. E às vezes as pessoas se afastam de compreender os mecanismos por trás das suas tomadas de decisão sobre investimento, porque elas não querem olhar para isso, né? Então, acho que é importante a gente falar que é disso também que a gente está falando. Super bem pontuado. Basicamente, a gente tem aí hoje 3 grandes perfis, né? Quando a gente fala de investidores, né? Tu tem um conservador que ele é exatamente o que tu falou, ele é avesso ao risco, né? Então ele não tolera perdas, né? Mas ele é um empreendedor. Bom, ele já toma risco no negócio dele, né? E nos investimentos dele ali, ele pode ser, inclusive, isso pode se traduzir depois até na pessoa jurídica dele, né? Ele prefere não tomar risco, né? Ele prefere ter aquele ganho, né, pequeno, mas constante, sempre vendo positivo, né? Porque ele não tolera uma rentabilidade negativa. A gente tem o perfil moderado, que é aquela pessoa que a gente chama de neutra risco. Então ela aceita algum risco aqui e ali, né? Ela tem um horizonte de tempo às vezes um pouco mais longo para uma parcela do recurso dela, e depois tem um arrojado, que ele é propenso a risco, né? Como tu falou. Então ele é tomador de risco. Isso falando para investimentos. Quando eu olho para empreendedorismo, eu acho que todo empreendedor ele tem que ser um pouquinho tomador de risco, né? Então, eu, por exemplo, eu estava falando ali para vocês que eu empreendi, né? Durante 5, 6 anos eu tive uma escola de cursos profissionalizantes em Porto Alegre. E eu percebi que eu não tinha o tino, assim, sabe? Porque era o risco envolvido. E não é risco de investimentos. Tem vários riscos envolvidos, né? O risco da operação, a questão trabalhista, enfim. Isso tudo fez me perceber o quê? Olha, eu prefiro ser CLT, por exemplo, né? No meu caso. Então, tem muito do autoconhecimento, né? Eu acho da pessoa, é a primeira premissa. E essa questão de estar tudo ligado, realmente está tudo ligado. Então, uma decisão, algo que aconteça que afete, por exemplo, o câmbio, e esse algo que aconteça pode ser algo interno, né? Um problema fiscal que o risco país piora e aí o câmbio sobe, pode ser um evento que a gente não saberia o desfecho, né? Se ocorresse o assassinato, por exemplo, de um candidato importante lá nos Estados Unidos, qual o desfecho que isso traria? A gente não sabe, né? Então, isso poderia impactar o dólar, e o dólar impacta onde? O dólar ele está ligado a vários itens que o brasileiro consome, né? Então... E vende, exatamente. Então, por exemplo, quem está ligado a commodities, todas as principais commodities são cotadas em dólar. Então, obviamente que um dólar subindo vai impactar aqui no Brasil, vai impactar no meu custo, né? Então, ou se eu sou um exportador, uma empresa que exporta, também isso vai impactar na minha receita. Então, um ponto que eu ia trazer para ti é assim, eu observo nessas minhas conversas com investidores que as pessoas querem uma receita pronta e não existe, né? Ou elas delegam muito. E, às vezes, por exemplo, tu vai comprar um telefone novo, né? Tu vai ver lá no YouTube, tu vai entrar, vai olhar 1 hora um comparativo. Um review ali. Um review qual é melhor, né? O celular A ou o celular B. E quando a gente vai tomar decisões de investimentos, às vezes a gente quer tomar uma decisão muito rápida, quer pegar uma dica de uma outra pessoa que tem um outro perfil, um outro momento de vida. E eu percebo que as pessoas não dão tanto valor e não dedicam tanto tempo para algo tão importante, né? Porque é muito difícil tu construir patrimônio, mas para tu perder em investimentos mal feitos é muito rápido, né? Uma decisão errada, ela pode te custar muito caro. Então, eu acho que sim, o primeiro passo é esse, tu conseguir dedicar um pouco mais de tempo
não precisa ser um mestre, né, em economia, ou, por exemplo, eu não sou economista, né, mas eu sou administrador de formação, mas eu acabo tendo que consumir muito conteúdo pelo meu trabalho e para tomar a decisão dos meus investimentos. E o básico ali, ainda bem que vocês já têm um episódio, né, que tu comentasse ali, mas o básico, assim, o que é que eu preciso saber? Pô, eu preciso saber a taxa básica de juros atual, porque ela impacta tanto no lado de investimentos como no crédito, né? Então, a taxa Selic, meta, que é a taxa de juros básica do Brasil, pô, tá 10,5 ao ano. E para onde ela vai? Olha as projeções ali. Projeções hoje do mercado é que ela se permaneça no patamar atual, no mínimo pelos próximos aí quase 12 meses. Bom, então eu já tenho uma perspectiva de manutenção. O que eu preciso saber depois? Eu preciso saber o que é o CDI. CDI, que é basicamente, como eu falei ali, né, o irmão gêmeo da taxa Selic. Então, 100% do CDI, quando tu está lá sentado com o teu gerente negociando, eu quero remunerar o fluxo de caixa da minha empresa. Eu tenho aqui um CDB que paga 100% do CDI. 100% do CDI é quase 100% da taxa Selic, é 0,10% a menos, né, para ser mais tecnicamente preciso. Então, tu já tem uma ideia bem apurada. Não é uma taxa ruim, não é uma taxa desprezível, né? O que tu tem que ver depois? Bom, para tu me dar isso aí, o que tu quer em troca? Qual é o risco que eu estou correndo? Qual é a emissor que está, né? Quem é o banco que está emitindo isso? Qual é a liquidez? Isso é liquidez diária? Isso tem uma carência por trás? Eu acho que esse é o básico, né? Assim, tu saber disso. Sabendo já disso, tu já tem um bom norteador das decisões, porque tu quer remunerar bem teu fluxo de caixa, né? Tu não quer botar um investimento que tu vai ali ter um valor muito baixo, né, de remuneração. Mas também saber que se alguém te oferecer alguma coisa muito acima de 100% do CDI, por exemplo, que é o que eu estou falando, 100% da variação do CDI daquele mês, tem risco, porque não tem almoço grátis, né? Então, risco vai ter. Aí é que tá, não tem barbada, né? Tocou num ponto que às vezes o pessoal quer a receita pronta ali e na verdade, cara, tu tem que construir não só o conhecimento disso, mas essa questão da construção do patrimônio, eu acho legal tocar num ponto que é o objetivo também. Porque a gente falou de perfil e tal, mas muitas vezes o objetivo... Esses dias eu estava ouvindo um empreendedor que tem uma empresa, líder do mercado aqui na região, a empresa sólida, bem estruturada e tudo mais, e o empreendedor está na base dos 50 e me diz assim, Leandro, é o seguinte, a partir de agora eu estou só buscando aumentar meu patrimônio de investimentos e eu quero tirar o pé do acelerador. Uhum. Eu não sei se eu vou conseguir ter sucessão na minha empresa, se eu vou, mas eu quero, ele usou essas palavras, eu quero estar com a minha aposentadoria garantida. Uhum. E, cara, isso para o empreendedor que, enfim, não tem outra atividade, enfim, não vai se aposentar ou talvez não fique só com uma aposentadoria, precisa pensar nisso numa perspectiva de longo prazo. E ali, não sei se isso vai encaixar outro perfil, mas daqui a pouco vai ser mais o mais conservador. Para ter uma condição de longo prazo. Né? Garantir a aposentadoria com qual padrão de vida? É o que tu exatamente. tem hoje? É menos? É mais? Tu tem já alguma predisposição de precisar de alguma assistência médica, alguma coisa assim? Várias coisas que entram na roda. Dentro desse escopo, tema de casa, que é o que eu falava aqui no início. Né? O que precisa estar minimamente alinhado para uma perspectiva maior de êxito nessa virada de disposição. É o planejamento financeiro e patrimonial, né? Isso não permeia só o investimento, né? Eu vou investir no fundo A, eu vou investir na Previdência B e no CDBC. São estratégias de um planejamento. Né? Exato. Por exemplo, tu tem a parte de sucessão, que a gente falou, e a parte fiscal tributária. Então, qual é a melhor maneira de eu fazer a minha sucessão, por exemplo? Né? Um empresário que tem sócios, por exemplo, uma limitada ali que tem 3, 4 sócios, ele tem que ter previsto ali, se, por exemplo, esses sócios têm herdeiros, ele tem, por menor que seja a empresa, né? Se ela já tem ali 3, 4 pessoas, será que a empresa não deveria ter um seguro onde constasse ali um acordo de acionistas que, na hipótese de falecimento do Leandro, né? Esse seguro aqui vai servir para comprar a parte do Leandro. Porque daqui a pouco tu tem 2 filhos, a Érica tem um filho... Pô, o outro... nem sabia desse seguro pontualmente falando... Bacana. É uma questão de planejamento, porque daqui a pouco a empresa fica travada, né? Porque começa a entrar pessoas que não estavam no negócio, né? Ali. E aí começa a receita. Ficam grandes, começam a casar, descasar e por aí vai. E não é um produto... e não tem fim, né? E não é um produto de investimentos. Seguro de vida, seguro empresarial, enfim. Tu tem a parte de planejamento sucessório também, que pode ser feita via seguro, pode ser feita via previdência privada, né? Também são veículos, né, que a gente chama interessante de planejamento sucessório, planejamento patrimonial.
que, por exemplo, o seguro hoje não entra em inventário, então ele é rápido, né? Então é um ponto importante. Previdência privada, até que se prove o contrário, talvez na reforma tributária vai entrar, né? Mas por enquanto não entra em inventário também. Então não paga ITCMD, né? Então, mas já tem aí problemas dos riscos, né? Que a gente fala aí das expectativas. Já na reforma tributária se aventa a possibilidade de colocar esse produto pagando ITCMD. Opa, isso já muda o planejamento daqui a pouco de uma família ou de um empresário, né? Que estava direcionando recursos para lá para contar com a aposentadoria ou para a sucessão dele, né? Então, são aspectos bastante relevantes e eu entendo que na correria do dia a dia a pessoa não vai conseguir fazer sozinha essa análise, né? Mas ela pode consumir o conteúdo de maneira leve e se aconselhar com alguém, mas não confiar plenamente, né? Eu sempre digo assim, olha, tu pega o opinião A, B, C, mas o responsável ali, sempre por apertar, né, o botão, apertar o gatilho é a pessoa, né, que está tomando a decisão. Então ela tem que buscar entender um pouco mais desse contexto para poder tomar as melhores decisões. Até porque, como tu falou, né, cara, para tu gerar R$100, para tu gerar R$1.000 de saldo, enfim, para poder te dar o luxo de investir, é uma briga, é uma luta, é um suor, então tem que ser muito bem tratado, né? Eu acho que o exemplo que tu traz aqui do review, cara, perde tempo olhando um review de outras coisas e não olha para isso que muitas vezes ali vai permear 10, 15, 20 anos da vida, né? E digo mais, muitas vezes é um exercício que faz uma vez só. Cara, tu entende a dinâmica, depois tu vai só te atualizando. Sim, sim. Então, o custo inicial operacional da própria pessoa ali, ele é baixo, não precisa ter tanta coisa. E ele ajuda na tomada de decisão, né? A gente está falando aqui com empreendedores, então tu ter um pouquinho de leitura ali do cenário nacional e internacional, isso pode te ajudar, inclusive, na tua tomada de decisão do teu negócio, no teu dia a dia, quando tu vai tomar uma decisão que ela tem mais impacto, né? No teu fluxo de caixa no médio e longo prazo, por exemplo. Então, hoje o cenário que a gente tem falado, assim, né, nessas conversas com investidores, e é o cenário que eu acredito, para investimentos, está muito propício realmente ainda a renda fixa, né? Então, e aí dentro da renda fixa a gente tem várias caixinhas, né? Claro que aí vai conforme o perfil, mas tu tem um cenário que a pessoa que ela é muito conservadora ou que ela tem muita incerteza com relação ao futuro, ela pode buscar investimentos que a gente chama de pós-fixados. O que é isso, né? É aquele investimento que paga justamente um percentual do CDI. Então ele está vinculado ao quê? A essa taxa básica de juros. Então se eu consigo algo que paga 100% do CDI, ele vai acompanhar a variação dessa taxa Selic. Quando o cenário melhorar e a taxa Selic começar a cair, esse meu investimento, ele diminui a rentabilidade, né? Porque ele acompanha essa variação. Se a taxa Selic subir, eu fico ali acompanhando essa rentabilidade. Essa é uma forma de investir. Se eu tenho uma visão mais otimista, por exemplo, né? Ou até mesmo eu tenho uma disponibilidade desse recurso, não vou precisar dele agora para 1 ano, 2 anos. Eu poderia, dentro da renda fixa, buscar um investimento pré-fixado. Eu travo a taxa. A gente vê isso muito no outro lado, no crédito, né? As pessoas gostam de tomar o crédito pré-fixado. O que é o crédito pré-fixado? É quanto que eu vou pagar de parcela? É 1,5% ao mês, sei lá, né? A parcela vai dar tanto. Ou eu vou pagar lá na frente tanto, né? Tu já sabe quanto tu vai pagar. No investimento dá para tu fazer a mesma coisa. Tu pode contratar um investimento pré-fixado, tu já sabe quanto tu vai ganhar lá na frente. Mas qual o risco, Felipe, eu estou correndo aí? Tu está correndo o risco que a gente chama de risco de mercado, que é, daqui a pouco tu contratou algo para ganhar 1%, aconteceu alguma coisa... Algum boom. Alguém estava a 150 metros do candidato e acertou a orelha. E aí o mercado, né, ele fica disfuncional. Vamos supor que seja renda fixa, a gente está falando, a taxa Selic explode para 20%. Claro, é uma coisa aqui esdrúxula, não vai acontecer. Mas eu fiquei lá com aquele 1%. O que eu perdi? O custo de oportunidade. Meu dinheiro ficou, né, num patamar com uma rentabilidade baixa. Mas é uma outra alternativa. A gente observa, às vezes até sem a necessidade, né, muitas empresas pegando recursos para... Olha, o cenário está muito incerto. Eu tenho um recurso aqui que está com... uma taxa subsidiada, por exemplo, né? Um crédito. Ela pega o crédito e ela aplica, inclusive, né? Então, ela faz uma arbitragem de juros, que a gente chama ali. Ela pega aquele dinheiro, daqui a pouco ela não vai pagar uma taxa de juros muito alta, ela consegue, na própria renda fixa ali, ter uma taxa equivalente. Qual foi a vantagem que ela teve aí?
Tá, ela aumentou o endividamento dela, mas por outro lado, se ela está fazendo uma leitura de cenário, né, que a gente está falando ali, uma leitura de cenário pessimista, ou ela quer ser um pouco mais conservadora, ter um colchão de liquidez na empresa, ela tem aquele recurso ali, né, que está aplicado, que ela tomou como crédito. Isso é comum acontecer. Né? Comprar dinheiro para poder comprar mais dinheiro depois, né? Exatamente. Não, e o bacana é que, mesmo assim, a empresa ainda fica com o recurso meio que à disposição, dependendo, claro, do tempo do investimento, daquele investimento, mas de qualquer forma, ali, em algum problema, ali já pode sacar aquele recurso. Mas agora, Felipe, aproveitando assim a tua capilaridade no Brasil inteiro, né? Esses dias eu vi que estava lá no Acre. Sim. Existe? Existe o Acre. Um grande abraço, pessoal que nos ouve no Acre. O Café é um podcast ouvido do Brasil inteiro. A gente tem uma concentração de audiência no Sudeste, assim. Uhum. E pelo fato do nosso Brasilzão ser continental, tudo isso que a gente está falando aqui é, de certa forma, nacional, né? Mas existem realidades regionais diferentes para ser levado em consideração nessa perspectiva de investimento? Olha, eu até acredito assim, nessas premissas gerais não, tá? Porque o que tu tem são questões assim regionais de, por exemplo, uma região muito exposta ao agronegócio, Sim. ou que nem lá no Acre eu fui num município que Cruzeiro do Sul era o nome do município até, a segunda maior cidade do Acre. E eles são o maior produtor de, se eu não me engano, de farinha de mandioca. Então tu tem ali uma peculiaridade, né? Então o maior parceiro comercial lá do estado do Acre, se eu não me engano, é a Venezuela até, não é nem os Estados Unidos, né? Não é a China, não é os Estados Unidos, por exemplo, que são geralmente, né, os grandes parceiros comerciais. Então, tu tem ali uma exposição específica, né, geopolítica de um lugar. Mas eu vejo que para a tomada de decisão de investimentos, em termos gerais, para o Brasil, para o brasileiro, né, para as empresas brasileiras, essa questão local ela não tem tanta interferência. Vai ter, daqui a pouco, no outro lado. Ou seja, decisões, por exemplo, alguma linha de crédito específica que surja naquele estado, né, por algum evento. Isso aconteceu aqui no Rio Grande do Sul agora, né, sim. com as ações das enchentes. Tu pode ter alguma decisão também a nível de tributo, alguma coisa a nível estadual que mexa o ponteiro e aí faça com que a empresa reveja algum plano. Mas do ponto de vista de investimento, eu entendo que não. Entendo que as oportunidades, né, elas basicamente elas estão aí para todos, né? Quando a gente fala de investimentos. Cabe só fazer a leitura mais de perfil e de leitura de cenário para fazer essa alocação. O que a gente encontra daqui a pouco, cenários onde tu tem um estado que se beneficiou por uma questão local ali. A gente teve ano passado, por exemplo, o agronegócio indo muito bem, né, no ano de 2023. Então, aquela região centro-oeste ali, que são os grandes produtores de soja, né, muita riqueza gerada, né. Então, ali, obviamente, né, tu tem, além de muitos investimentos no processo produtivo, tu tem muita gente que fez dinheiro, fez grana e tem muito recurso para aplicar, por exemplo, né. Sim. Então, isso é uma coisa pontual da região, né. Então, isso sim. Não, e aí você está falando, tô lembrando, em contrapartida da nossa região aqui, ela teria uma safra recorde da soja, a questão das enchentes, da chuva, aniquilou e também deu uma judiada na colheita do arroz. E ainda tem a questão do leilão, né, que o governo federal exatamente ainda está tentando fazer, não sei se já não fez, o negócio vai para cá, vai para lá, mas acaba interferindo na cadeia toda produtiva aqui do arroz, que ela boa parte da nossa região aqui, ela é do arroz, né? Sim, sabe, até o arroz é um bom exemplo de fazer esse link do cenário internacional. E por que né, faz sentido tu acompanhar o cenário? O preço do arroz, por exemplo, né, a gente observou, eu não sou arrozeiro, né, então vou tentar me aventurar aqui no tema, mas certamente quem está nos escutando aqui e está na cadeia sabe que do ano passado o arroz explodiu de preço, né? O que aconteceu? Não foi nada nacional. O que aconteceu foi que o principal exportador de arroz do mundo, que é a Índia, simplesmente fechou ali a torneira e disse, não vou mais exportar. Por que não exportou mais? Porque eles estavam com problemas inflacionários lá na Índia. Então, e tinha eleição que ocorreu agora, em abril, na Índia, né? Eleições importantes lá para ver se ia ficar na situação, né, do atual primeiro-ministro, ou se não, ia mudar. Então, eles tinham um problema inflacionário e o arroz, né, que era um grande veículo ali para controlar a inflação lá dentro, ele cortou as exportações. Então, tu tem o maior exportador do mundo despejando arroz lá dentro da economia deles, isso ajuda a baixar a inflação deles. Então, tem todo um contexto político, econômico, e como que isso respinga aqui
na metade sul do estado. Pô, o preço do arroz foi lá para cima, Parou. porque é uma questão de oferta e demanda, né? Quando tu tem muito menos oferta, o preço daquela commodity sobe, né? E aí tu tem um preço disparando. Então tu vê que é uma coisa totalmente externa, né? Que foi o principal vetor de aumento do preço dessa commodity, que é importante para nós. Aí corta para agora, né? Eles ainda estão com essa barreira. O que vai acontecer com o preço, provavelmente, dessa commodity assim que a Índia voltar a exportar? É natural que vá cair o preço da commodity, né? Natural que vai cair o preço do arroz. A questão do leilão ali, me parece que ela foi suspensa, né? Então, até onde eu sei, não está para ocorrer mais. Mas era uma pré-fixação do preço, se não me engano. Era uma pré-fixação do preço e que, aí é a minha opinião, né? Que pessoa física, né? Que é totalmente sem pé nem cabeça, né? Então, não precisava. Né? Então, porque aí tu começa a ler o cenário. Pô, tu vai ver lá, eu que não sou do agro, olho lá, pô, os estoques históricos, né? Dentro de um patamar aceitável, mesmo com a quebra. Né? Tu já tinha tido uma colheita razoável ali, uma parte, né? Tu não vai ficar desabastecido. Tu não iria ficar desabastecido, o mercado iria se ajustar. Isso só, pelo contrário, iria piorar quando tu olha para o médio e longo prazo ali se fizesse esse leilão. Eu acredito até que não vai mais ocorrer, mas tu vê só como o cenário externo acaba impactando essa questão da commodity. É a mesma coisa, a gente pode olhar para a soja, né? E aí um recorte de um país que tem uma importância global, mas não é né? Sim, exatamente. Então, vamos pegar o caso da soja, que também é importante aqui, né? A soja, ela também teve patamares de preço muito altos, depois caiu, agora ela está aí 120, 130 reais a saca, depende do lugar. O que aconteceu, né? Pô, tu teve várias quebras, né? Teve problema nos Estados Unidos, teve problema na Argentina, teve safra recorde aqui, a gente tem problemas de armazenagem, então quando tu colhe, tu tem que meio que despachar tudo num momento só também, isso acaba pressionando o prêmio, né, da exportação. Tu tinha a China comprando muito, enfim, vê como está tudo interligado para ter aquele preço alto. E agora, por que o preço caiu? Pô, tu tem demanda já, a relação estoque, né? A demanda já está adequada, tu tem safra boa na Argentina, safra boa nos Estados Unidos. O Brasil, apesar das quebras que teve pontuais no Centro-Oeste e aqui agora com as enchentes, tem uma safra muito razoável, né? Continuamos com o nosso problema de armazenagem, ou seja, tu tem uma época para colher, né? O produtor ele consegue segurar até determinado momento e ele vai ter que escoar aquilo e ele não tem onde armazenar. Então a gente tem um déficit de armazenagem, o preço derruba o preço da soja, né? Da commodity. Então são vários fatores que acabam influenciando. Isso aí, obviamente, né? Quando eu vou olhar também para o lado de investimento, o que o ano passado a gente teve lá por exemplo, na instituição que eu trabalho, né, de investidores que estavam muito bem, né? Esse ano já não é o mesmo patamar, né? Eles já têm uma necessidade de resgatar os recursos, por exemplo, para fazer frente às obrigações deles da empresa, né? Não, e isso tudo é engraçado a gente falar assim, né? A gente tá falando do agro, mas daqui a pouco o empreendedor vai pensar assim, mas eu não sou impactado pelo agro. Cara, o Brasil inteiro é impactado pelo agro na medida que a gente tem a venda da commodity, a armazenagem em dólar aqui nas reservas. Tudo isso impacta, vai ajudando, digamos assim, a formar a nossa taxa Selic, a formar a pujança da nossa economia, né? Sim. Acho que a gente está falando sobre uma linha de raciocínio de como olhar para um determinado mercado. Exatamente. Aqui estamos falando do agro, porque é a vocação pelo menos local, né? E tem grande impacto aí no país. Mas é uma linha de raciocínio. Como é que eu olho para o meu mercado e vejo, né, o que está acontecendo ali, enfim, todas essas questões que a gente está discutindo aqui. Exatamente. Agora, um outro ponto que eu me lembro de sempre falar, quando a gente tocava na parte da economia em sala de aula, que eu trabalhei uns 10 anos como professor, mas eu sempre gostava de trazer um ponto que é a venda, né? A gente falou da exportação da commodity, mas o Brasil importa muito serviço. E muitas vezes isso dá um desbalanço ali na balança comercial, mas muito embora a gente tenha cada vez mais startups e serviços que são vendidos para fora, né? Tu tem alguns números sobre esses serviços assim que impactam, né, digamos assim, a nossa economia, mas numa área muito mais estratégica, com uma remuneração maior que a parte de serviços? Olha, de importação aqui de cabeça eu não vou ter, mas assim, o setor de serviços, né, quando a gente olha, por exemplo, o PIB brasileiro, né, ele representa praticamente 70% do PIB, né? E aí, claro, dentro desse setor de serviços, tu tem coisas que estão em outras cadeias produtivas, então frete. Sim. Frete está dentro do agro, por exemplo, né? Então, mas ele é contabilizado em serviços, né? Para fins de cálculo de PIB. Então,
E quando tu olha, por exemplo, geração de emprego, né, do Brasil, que esse ano está surpreendendo, né? Mais 70%, já como o serviço representa 70% do PIB, né, é do setor de serviços, né? Então, ele tem muita representatividade. O que tu está falando, que eu acho que é da mão de obra qualificada, né? A gente acaba tendo até uma evasão, né? Me parece, assim, de mão de obra qualificada. E hoje, com o mercado globalizado, com possibilidade de trabalhar remoto, né? Eu acabo trabalhando remoto, por exemplo, né? Eu aqui de Pelotas consigo trabalhar para todo o Brasil, né? Faço minhas viagens e tudo. Imagina quem está em setores altamente de crescimento muito rápido, que é o setor tech, né? Tu tem eu vejo assim, uma pressão e uma fuga, por exemplo, de mão de obra qualificada que poderia estar atuando aqui, poderia estar ajudando a desenvolver o Brasil. Mas eu ainda entendo que a vocação brasileira, ela acaba passando pela parte primária, por commodities, né? O Brasil tem uma vocação não é só agro, né? Para a questão de minério, de petróleo e da parte de commodities de agronegócio também. Eu vejo que isso é a vocação principal. E dentro do setor, isso para exportação, tá? Sim, sim. Dentro do setor nacional, aí eu acho que serviços cada vez mais ele acaba sendo relevante. Quando tu olha para os outros países, tu pega os Estados Unidos, por exemplo, né? Os Estados Unidos também, 65% do PIB lá é serviços, né? O que diferencia, eu acho, da gente é que eles têm uma indústria e a parte de serviços muito mais diversificada, muito mais moderna do que a nossa. Tem muito mais incentivo, né, a tu ter financiamento de startups, a tu ter financiamento de pesquisa e desenvolvimento, e tu acaba gerando novos negócios disruptivos, que aqui eu vejo que a gente ainda patina muito nisso, né? O Brasil ele não consegue fomentar da maneira adequada o desenvolvimento dessa parte de serviços que vão agregar mais valor. Que eu gosto de sempre usar essas fintechs como exemplo, né? As fintechs, por exemplo, que a gente tem poucas no Brasil, tu começa a observar que, por exemplo, os Estados Unidos é um ambiente muito mais propício, muito mais amigável, né, para o desenvolvimento desse tipo de empresa. Então, eu vejo dessa maneira, assim. Mas eu ainda acredito que essas reformas que a gente teve nos últimos anos e as reformas que estão sendo endereçadas, elas podem tornar o ambiente um pouco mais amistoso quando a gente olha para o médio prazo. Pois é, ainda só, acho que para a gente ir encaminhando, assim, não tem como a gente não falar sobre a reforma tributária e, embora seja cedo, talvez, para ter alguma projeção de cenário, qualquer coisa nesse sentido, mas o que os especialistas, o pessoal está comentando sobre essa possibilidade aí da reforma tributária de fato se desenredar nos próximos meses? Tem bastante divergência, né, de opiniões aí dentro do próprio mercado com relação à eficácia da reforma tributária. Fala-se muito que a alíquota final vai ficar em torno de 26,5%, né, inclusive... a reforma deve ser votada essa semana, né? Agora pelo Senado, né? Já passou pela Câmara. E vai ter um... Como é no arcabouço fiscal, né? Vai ter um teto lá de 26,5% em tese. Só que esse já é um imposto que seria o segundo maior, né? 27% é o IVA da Hungria, né? Que eu acho que, se não me engano, é o maior. Então o nosso já seria o segundo maior. Mas, quando eu olho, assim, por exemplo, também quem defende, o principal ponto é a simplificação, né? E eu acredito que hoje as empresas elas são muito penalizadas pelo manicômio tributário que é, né? A dificuldade de tu fazer um crédito de CMS ou de tu saber, por exemplo, tu vai olhar lá a regulação do IPI, são 400, 500 páginas, né? Então, tu ter uma simplificação, isso por si só, em teoria, já compensaria, né? Digamos assim, tu fazer uma reforma decente, né? Eu acho que essa reforma, ela tá longe de ser a ideal, né? Que a gente vai aprovar, mas se ela conseguir ser simples, né? Que ela acabe com a competição entre os estados ali, que é uma das prerrogativas dessa reforma, ela já vai conseguir gerar um ganho que não vai ser medido agora, né? Eu imagino que vai ser como foi a reforma trabalhista no governo do Temer lá, né? Para os empresários, né? Hoje o Brasil cresce um pouquinho mais, surpreende sempre os economistas ali, o mercado, o PIB entrega um pouquinho mais, independente do governo, né? Ele vai crescendo um pouquinho mais. Isso é reflexo daquelas reformas que foram feitas ali em 16, 17, 18 e que acaba tendo uns anos depois. Os economistas dizem que tem um potencial de impacto no PIB aí de mais de 1% a reforma tributária, né? Então, isso quando a gente olha para
ali 2035, 2036. Então, eu particularmente, eu tô cautelosamente otimista, né, com a reforma. Por que cautelosamente? Porque pode ser que tem essa coisa, os caras botam um penduralhinho lá dentro, né? Botam um penduricalho ali dentro que não tem nada a ver. E aí botam um subsídio a mais para o setor. Pronto. Aí tu acaba onerando, né? A avalanche das discussões dos lobbies que vão sendo construídos nos partidos, nos setores, né? Que Cada essa setor... votação, dificilmente, ela é uma votação limpa e isenta, né? Ela é um cabo de guerra aí entre os interesses e quem se junta, né? E cada setor tem seu interesse, né? Mas se não precisar daqui a pouco... eu era um bombom, agora eu sou um wafer para pagar menos, né, IPI aqui. Já vale, né? Se tu tiver clareza de quanto tu tá pagando, quanto que custa alguma coisa, porque hoje a gente não tem essa clareza. E eu, olhando para o empresário, eu vejo assim, puxa, a previsibilidade. Mais uma vez, né? Aquela questão de tu conseguir prever algo, tu consegue ajustar, né, muito mais o prêmio de risco daquele teu investimento, na tua empresa, o quanto que tu espera ganhar, o quanto tu espera de desafio, se tu tem uma previsibilidade. Se tu navega no mar de certeza, daí fica mais difícil. Acho que é inegável que o nosso sistema tributário é uma das questões que torna o ambiente de negócios mais desamigável, vamos dizer assim. Com certeza. Enfim. Mas encaminhando para o final aqui, né? Vamos lá, vamos tentar resumir as coisas que a gente ponderou aqui hoje. Felipe, que conselho tu daria para empreendedores que estão começando a investir, considerando o atual cenário econômico brasileiro? Ok. Primeiro, essa questão de se atualize, né? Busque conhecer um pouco o cenário. Tenha muita clareza do teu perfil, né, para não se aventurar em diquinhas e coisas de terceiros, né? Muita clareza do teu conhecimento e do teu objetivo. Objetivos de curtíssimo, curto, médio e longo prazo, caso seja possível. Primeiro, construa aquela reserva de emergência, que a gente chama. O que é uma reserva de emergência? Para a empresa pode ser ali meio faturamento, né, de um mês. Se for uma empresa maior, né? Se for para pessoa física, fica mais fácil dar o exemplo. Olha, se eu sou uma pessoa autônoma, 12 meses, né, dos meus custos, tu tem uma reserva de emergência. Essa reserva tem que estar num lugar de baixíssimo risco de crédito, de altíssima liquidez, eu precisar sacar, e baixíssima oscilação. Então, a gente está falando de renda fixa aqui, né? Ali, o objetivo nessa reserva não é ganhar, né? É tu ter aquele recurso de fácil acesso. Depois, segundo passo, começa a montar uma carteira buscando a diversificação. Então, diversifica primeiro se tu é conservador, com carência, né? Busca uma carência maior para tu poder apertar o banco, apertar, né, aquela instituição financeira com uma taxa um pouco mais atrativa. Busca conhecer o risco de crédito daquela instituição financeira. Se for empresa, não, vou investir na corretora, vou investir numa debênture, num certificado de recebível e tal. Busca conhecer o risco de crédito daquele item. É que nem o review do telefone, né? Dá uma olhada, não custa nada. Perde 10 minutos ali para ter uma ideia da onde tu está colocando o teu dinheiro, porque dinheiro não aceita desaforo. E por último, se tu tem uma previsão de mais longo prazo, busca ter aquela caixinha do previdenciário, né? Que eu chamo, que é a aposentadoria, é aquele sonho mais distante. E nesse tu pode arriscar um pouquinho mais, né? Esse aí tu pode buscar, daqui a pouco, soluções dentro do universo de fundos de investimento. A gente tem fundos hoje Aí as instituições financeiras têm fundos multimercados, diversas estratégias, fundos de ações. A própria bolsa não deixa de ser um ambiente propício para o longo prazo. Longo prazo é acima de 10 anos, né? Tu tendo essa possibilidade de diversificação e, principalmente, a disciplina de sempre aportar, eu acho que isso é o fundamental, né? Busca te pagar primeiro, né? Então, ter um pequeno valor ali que tu consiga aportar todo mês. Depois, tu tendo essa rotina, tu tendo essa disciplina, eu acho que isso é o principal diferencial. Então, porque aí os juros compostos trabalham para ti, né? Que é o juro sobre o juro, que só vai fazer diferença no longo prazo. Investir é meio chato, sabe? Meio enfadonho, não tem essa bala de prata, né? Essa surpresa. Eu vou investir agora e vou ficar rico amanhã. Isso não existe, né? Tu vai fazer isso com o teu trabalho. Eu acho que às vezes em que isso aconteceu, muito pouco foi por coisas que estavam no controle de quem estava tomando a decisão de investir, né? Porque sempre tem uma história, e aí comprou ações e isso, e aí pegou a super safra, não sei o quê. Muito pouco tinha a ver com coisas que aquela pessoa poderia controlar quando decidiu iniciar a sua carteira, né? E tem uma coisa, Érica, que eu gosto de brincar, que eu sempre falo assim, a vitória tem várias mães, né? Mas a derrota é órfã. Ou seja, ninguém fala do... me dei mal, né? Caí num golpe, investi na pirâmide tal e perdi. Joguei no jogo do tigrinho. Fiz aqui a bet. Não, mas
as pessoas, geralmente elas falam só de onde ela se deu bem. Ah, fiz um caso aqui, tô ganhando muito bem. Mas essa coisa de tu ter um autocontrole, investimentos, está muito ligado a finanças comportamentais, né? A cabeça, né? Então, acho que mais da metade do teu resultado vem do teu autocontrole emocional. Então, atenção quanto a isso. Muito bem, gurizada. Show de bola. Já chegando na finaleira. Felipe, a gente tem um quadro aqui que é o Outdoor do Empreendedor. Então a gente sempre pede para os nossos poderosos deixar uma mensagem, deixar uma frase. Mas vou te dar um tempinho, a gente pega, né, de surpresa a galera aqui. A situação é a seguinte, né? O auditório 4x40 na Paulista, com uma mensagem que vai ficar visível. Brasil inteiro vendo. Endossada pelo teu nome. Pode ser autoral, pode ser uma citação, não tem problema, mas de algo que tu acha importante dentro do tema do programa, ou não, enfim. Sim. Né? Mas que conecte com isso que a gente discute aqui no podcast. E antes deles, vamos puxar o nosso Gotas de Inspiração. Bom, vamos pensar aqui então, né? Pensa enquanto a gente faz os quadros aqui, pode colar se quiser, não tem problema. Uma empresa vale a quantidade de dinheiro que ela será capaz de gerar para os seus donos. André Albernaz. Muito bem, vem direto da nossa estante, mas Replay. Antes de puxar a estante, vamos de novo, né? Sem o replay não dá. Uma empresa vale a quantidade de dinheiro que ela será capaz de gerar para os seus donos. Muito bem, baita frase. Como o Leandro disse, né, é um derivado aqui da nossa dica de leitura de hoje. Hoje eu trouxe um livro chamado Valuation Sem Mistério. Aprenda sobre avaliação de empresas e vá do zero ao avançado. Muitas vezes a gente se pega conversando, pensando e tentando entender, e ainda mais nesse nosso contexto aqui que a gente está discutindo hoje em relação a investimentos, quanto é que vale um negócio? Seja para captar um investimento, seja porque quer vender, porque quer comprar, ou até mesmo pensando sobre negócios, quando a gente vem muito em startups. Unicórnios, mas como é que tem essa expectativa desse valor? Como é que isso vale isso? Se é só transação de motinho, de entrega de comida, um iFood da vida, uma coisa assim... mas brincadeiras à parte, como é que a gente descobre o quanto vale uma empresa? Não é só pura e simplesmente uma projeção ou uma elucubração ou uma fantasia, um devaneio de quem é o dono daquilo ali e diz eu quero vender por tanto, então vale tanto. Esse livro traz os bastidores, então, e de uma forma bem aprofundada sobre como é que a gente chega no cálculo de um valuation de um negócio, fazendo um varridão por várias dimensões, inclusive para além da questão contábil e financeira, né, para situar, bom, o que eu estou entendendo, o que eu estou pensando quando eu defino o valuation de um negócio, quando eu vou para a rua buscar investimentos, ou buscar vender, ou buscar comprar, com base nesse parâmetro, né? O que é legal, o que é contábil, o que é financeiro, o que é matemático nesse processo. E é um livro muito bacana. Eu não posso dizer que é uma leitura simples, porque não é, embora o autor escreva de forma bem simplificada, tem muito conceito, como a gente falava aqui, que tem que parar e ir no Google, pelo menos, buscar para entender. Mas me parece um livro de referência bem bom para se pensar em valuation, pelo menos para entrar no assunto e aí depois a gente busca assessorar, aprofundar, mas é uma leitura que vale muito a pena. Muito bem, baita dica de livro. Não, e ele é um pouquinho maior, né? Esse aqui tem Ele 352 páginas. O espaço não é tão curtinho assim, a diagramação não é tanto. Tem figurinha, não tem. Não, ele é bem, tem números. Mais técnico, assim, né? E a edição de 2023, pô, eu fico impressionado com a qualidade da nossa curadoria de livros aqui, sempre livros novos e de acordo com o nosso tema aqui, olha, eu fico sempre surpreso. Pelo menos, né? Mas enfim. Mandar um abraço aqui para o Wagner Rodolfo da Silva, ele que elaborou a ficha catalográfica aqui. Dá um grande abraço para ele aqui. Pô, o livro, como eu falei, de 2023 e da Alta. Da Alta Books. Quantas páginas, Leandro, que tá com ele 352. na mão, hein? 352. Bom, essa é a nossa dica de leitura, que tem a ver com a discussão que a gente fez aqui hoje, mas também atende muitas outras dúvidas e necessidades de empreendedores, de gestores, de pessoas que se interessam por negócios de forma geral. Muito bem, vamos puxar então o nosso outdoor. Outdoor. Pois é, vou usar uma frase então aqui. Roubei, né? Aqui fui no Google, né? Para combinar com o teu livro aí. Vamos e acho lá. que é o assunto que a gente conversou hoje, que é uma frase do Warren Buffett, que é um maior investidor, né, do planeta. Nem mencionamos o nome do velhinho, né? Não podia velhinho, encerrar sem falar nele, verdade. né?
Então a frase é: o preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Então ela sustenta uma filosofia de investimento do empresário de que o valor sustenta o sucesso, né? Então ele bota aqui, ó, destaca a importância de se concentrar no valor real de investimento em vez de apenas no seu preço, que é apenas um número, né? Pode mudar a qualquer momento. E essa frase, inclusive, é mencionada nesse livro. Olha, eu não li ainda. Um dos epílogos de capítulo é essa frase. Olha, Fechou todos. Então. Maravilha, então, Quem gurizada. quer contatar o Pois Felipe, justamente. Né? Canais de contato. Olha, eu tenho meu Instagram ali, @Felipe Tourrier, né? E acho que é o melhor canal, né? Ou o LinkedIn, né? Que eu tenho também meu perfil profissional. E quem é associado do Cicred lá também, né? Provavelmente vai me encontrar ou aqui ou em algum outro lugar fazendo nas esses lives e eventos. Lives, Mas perfil pessoal e também pessoal /profissional é LinkedIn e Instagram ali. Lá vai poder me acompanhar. Muito bem, obrigada por estar conosco nesse episódio. Maravilha, obrigado, Felipe, obrigado pela disponibilidade. E vamos encerrando mais um episódio do Café aqui, agradecer sempre aos nossos patrocinadores aqui, a Agência Arcona, marketing de resultado, e impulsão desse negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona. E também falamos para VG Gestão de Resultados, projetos BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o VG Resultados no Instagram e saiba mais. Muito bem, gurizada, nós vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até semana que vem com mais café. Valeu!